Bem-vindo ao Enquanto Estou no Mundo podcast. Eu sou o Marcos Melo e nesse episódio você vai ouvir. Eu chorei de desespero quando eu vi a notícia. Chorei mesmo, de sair lágrimas dos olhos, assim. Falei, gente, agora que realmente eles vão mandar embora pro Brasil. E aí ela falou, Raquel, nós temos que limpar cada cantinho. Sabe por quê? Às vezes pode vir um visitante aqui na igreja, que vai ser a primeira vez dele aqui na igreja. E pode ser que essa pessoa seja muito detalhista. Ele vai reparar esse cantinho. E quando ele reparar esse cantinho, ele vai ver Jesus. Porque ele vai ver que a gente se preocupa com detalhe. Para ele ter um encontro com Jesus melhor. Então nós temos que limpar os cantinhos. Cara, isso pra mim eu nunca esqueci. Ia muita gente pra lá, pro louvor, achando que já ia cantar no United e tudo. E não tinha nem Young and Free na época, né? Se você na sua cabeça passa de ir por causa do nome, não vai. Você nem vai, você nem sai de casa. Pra qualquer coisa, né? Seja lá ou seja qualquer outro tipo de programa voluntário. A gente via muitas coisas lá na igreja gringa e a gente ficava assim, caramba, quando voltar eu quero fazer isso também lá e tal. Mas tem coisas que não se adaptam à nossa cultura. Não. Coisas de lá que eles fazem lá que chegar no Brasil não vai colar muito bem porque é coisa cultural, coisa local. E aí, jovens, tudo bem com vocês? A nossa convidada de hoje é a Raquel Araújo e nesse episódio nós vamos compartilhar um pouco sobre servir e estudar em igrejas gringas. A Raquel, que estudou na Hillsong College, na Austrália, e serviu naquela igreja, e eu que estudei na Hillsong na África do Sul, pelo programa Internship Program, e servi lá também. Sem mais enrolação, vamos direto ao papo. Let's go! Fala um pouquinho pra gente aí sobre a sua experiência de servir e trabalhar numa igreja gringa, especialmente nesse tempo que você vai contar aí, né, no podcast, mas que você passou lá na Austrália. Como que você chegou lá também, né, até essa oportunidade? Olha, eu fui. Na verdade, lá na Austrália, eu tinha ido antes, quando a Débora estudava lá. A gente tinha tido o primeiro live em junho ou em maio, de 2008, aí o Lee Burns veio, que ele era o coordenador de um dos campos lá da Austrália. Então, ele veio, meu pai super assim, virou amigo dele e tal, não sei o que, vamos lá que agora eu tenho que ver isso ao vivo. Então, como tudo lá naquela família é feito, em um mês, tiramos vistos, arrumamos passaporte, quem tinha passaporte, fomos 5 para Austrália, para conferência. Então o plano era ficar lá 3 semanas. No último dia, a gente vinha embora, né? E eu já tinha me programado para, nesse semestre que iria começar, eu ia para Califórnia para fazer a escola da Jocum na Califórnia. Então eu ia para São Francisco, tava tudo certo. Então, tava lá, último dia de Austrália e tal. Legal, vou embora, né? Vou pro Jocum, não sei o quê. Só que eu acordei meio estranha, era um domingo. Eu lembro até hoje, eu acordei meio assim. Tava sentindo um negócio do meu coração. Aí eu orei e falei, Deus, se for do Senhor ficar, que alguém me ofereça. Porque eu acho muito bizarro eu vim com essa ideia em cima da hora. Primeiro, porque eu odeio ideia em cima da hora. E segundo, porque não tem lógica, né? Pediu pra ficar aqui, do outro lado do mundo, tudo fora de ordem. Aí tá, fomos pra igreja de manhã, fomos almoçar com o Lee Burns. Aí ele falou assim, ô Raquel, por que você vai embora? Acho que você não devia ir embora não, você devia ficar aqui. Aí eu pensei, não vale. O cara trabalha no college, meio, né, tá vendendo o peixe dele. Aí meu pai falou, eu também acho. Você não devia ir embora não, você devia ficar aqui. 3 só pensei, não vale. Meu pai ama uma ideia assim virada em cima da hora. Uhum. Ele ama esse negócio, né? Essa impulsividade. Não vale. Aí minha mãe falou, eu também acho. Você não devia ir, não. Olha, eu arrepio só de lembrar. E quando a mina fala, então... menino. Quando ela falou, eu engoli seco. Eu falei, gente, dá licença, eu preciso só tomar um arzinho ali fora, já volto. Aí eu lembro que eu só saí
dei uma risada, voltei e falei, olha, aconteceu isso hoje de manhã, eu orei por isso, né? E como vocês, principalmente minha mãe, disse isso, então tá, eu vou ficar. Segunda-feira arrumei uma casa do outro lado da rua da igreja. Nossa, que maravilha. Com um cara que trabalhava no college também, um casal, né? O cara do casal era um cara e uma mulher. A mulher trabalhava fora e o cara trabalhava no college. Então, assim, foi tudo muito orquestrado. Deu a entender que você queria, então, já fazer alguma coisa, servir de alguma forma logo depois do ensino médio, né? Você tinha em mente ir para outro lugar, para os Estados Unidos. Assim, na verdade, não era exatamente pós-ensino médio. Porque Mas eu queria era teu entrar momento, na faculdade, E tanto é que entrei e voltei para terminar a faculdade. Isso era uma coisa que eu tinha muito certa na minha cabeça. Que eu tinha que terminar a faculdade aqui. Ou em qualquer lugar que fosse, mas ter um diploma normal, em mãos. E eu acho que para quem tá saindo do ensino médio, lá na Austrália, inclusive, tinha muita gente fazendo college, pós-ensino médio mesmo. Acabou o terceiro ano, vai pro college. Porque pros esquemas de diploma lá do país, cada ano que você faz, você ganha uma diplomação. Então, por exemplo, eu sou o que eles chamam de certificado 4. Isso não vale de nada aqui, né? Certificado 4 em liderança. Mas pra lá, cada ano que você completa do college, você vai ganhando uma certificação, Então, você pode fazer 3 anos ou fazer o degree, que aí é uma graduação mesmo, que aí são 4 anos. Os 4 anos, ela é considerada uma formação acadêmica mesmo? Aí os 4 anos lá, eles são associados com uma universidade que chama Alpha Crucis, tipo um seminário mesmo, teológico. Então mas você ganha tipo um bacharel em teologia. Então é bem legal, assim, porque você tem essa coisa conjunta da formação com a atuação na igreja. E eu acho que isso foi uma das coisas que eu mais gostei, né? Que você tinha as aulas muito boas, tinham aulas básicas para nivelar todo mundo, porque chega cada um de um canto do mundo, com um tempo de caminhada cristã, então tem que ter aula mesmo para nivelar. Mas a vida no dia a dia da igreja que era o que me encantava. O meu caso, o programa que eu fiz foi o internship, que é um programa de estágio, né? Não é igual ao college. O que me impulsionou primeiro foi estudar inglês. Igual eu falei no podcast de número 2 sobre inglês. Falei desse impulsionamento. Só que eu tinha no coração o desejo de falar assim, eu queria estudar inglês uns 3 meses, mas eu queria fazer alguma coisa assim... A mais, assim. Aí eu até pensei no college na época. Só que eu não tinha o inglês o suficiente. No college você tem que ter nota do TOEFL. Que é uma ou prova... de alguma prova... ou de alguma prova que te dê esse gabarito, assim, esse carimbo, né, pra entrar. Porque você já vai ter aula. Então você já tem que chegar lá sabendo falar. E aí eu juntei esses 2 desejos, aí falei, o college não dá, primeiro por causa do inglês. E aí falei assim, vou ficar 2 anos, 1 ano ou 2 anos ou mais, falei assim, acho que vai ser puxado, e questão de orçamento também. E aí, do nada não, né, Deus, né, tava caçando alguma coisa assim, entrei, achei a Hillsong na África do Sul, e vi o programa do internship. Falei assim, deve ser legal, né? Deve ser o quê? Uns 3 meses, né? É só isso, Deus, que eu vou fazer. Só 3 meses, nada mais. Aí quando eu vi, apaixonei, assim, queimou o coração. No final tava lá 1 ano. Eu falei, ai meu Deus. Vou tirar 1 ano da minha vida pra ir lá, pra estudar. Mas assim, no final das contas valeu a pena, né? E você ficou 1 ano. 1 ano. Passa muito passou rápido, não passa? Passou rápido, mas também em certos momentos parecia que nunca ia passar, assim. Mas, assim, eu falo que foi o ano que mudou minha vida, assim, em 2 partes, né? Nos conta aí o que você fez lá, assim. Então, eu fiz... O college você escolhe uma área específica? Como que é? Na época, isso já mudou. Na época, você escolhia pastoral ou juventude ou... o que na época chamava Adoração e Artes Criativas. Que seria talvez louvor e comunicação juntas? Como que é? Mídia, dança e tudo, né? Tudo num só, né? Então você escolhia um major, que era um desses. Hoje eu sei que tá mais desmembrado.
né? Então, se você quer kids, você já sinaliza isso antes, ou o que seja. E aí, para que você escolhe esse major? Você vai ter aulas específicas dessa área e eles vão te escalar em ministérios específicos dessa área também. Uhum. Então, eu escolhi pastoral e aí eles sempre põem, na época, né? Eles colocavam em um ministério durante a semana e um ministério no final de semana. Então, você tem a obrigação, digamos assim, de estar nesses 2 ministérios. Nesses 2 times. E aí, quando tem coisas extras, também eles te colocam em coisa qualquer. Então, por exemplo, toda quinta de manhã tinha o culto de mulheres. Então, eu fiquei um semestre na salinha de 3 a 5 anos e outro semestre eu fiquei no estacionamento. Então, é bem ampla, assim, a variedade de coisas. Eu fazia, durante a semana, eu ficava no escritório da juventude, com os pastores de juventude e com a estagiária deles. E aí, mas acabou que nem foi a coisa que eu mais fiz lá, eu já vou falar por quê. E aí, por conta disso, eu tinha que estar em um dos ministérios de juventude. Então, eu fui para os adolescentes mais novos, que era tipo de 12 a 14 anos. E aí, como eu estava lá, eu era líder de pequeno grupo. Então, assim, esse trabalho de durante a semana, ele era acabou ficando bem extenso, né? Porque tinha muitos desdobramentos. E de final de semana, que era do domingo, eu tava no estacionamento. No domingo à noite. Meio que nada a ver, assim, né? Mas é bem intencional isso mesmo. Sabe? Pra você ter essa coisa bem discrepante. E aí me tiraram do estacionamento, não precisava mais. Eram 2 cultos domingo à noite. Então, tipo, ok, tá liberado. Aí botaram 2 meninas que eram do major de louvor. Botaram as meninas no estacionamento. Elas nunca foram. Então, tipo assim, claro, elas foram chamadas por isso, né? Pra conversar e tudo, pra arrumar o negócio. Elas não tinham entendido qual que era o propósito de estar lá, né? De estar lá, né? Que eu acho que ainda mais na época ia muita gente pra lá, pro louvor, achando que já ia cantar no United e tudo. E não tinha nem Young and Free na época, né? Então é bom ir para esses times também, porque primeiro você entende que a igreja é um todo e você consegue ver essa totalidade, né? O big picture que eles falam. E também para dar uma maciada nos orgulhos aí que precisa. É verdade. Então é maravilhoso. Isso aconteceu um pouco comigo também, porque eu fui com a intenção errada, né? No meio do caminho eu descobri, graças a Deus, que a minha intenção de ter ido para lá era equivocada. Uhum. E aí eu mudei. E até uma coisa que estava aqui na nossa pauta para mais para frente, que é completando o que você falou, de que eu não servi muito na sede, onde a coisa acontece. Eu acabei indo para uma periferia, para uma unidade da Hillsong bem pequena, dentro de uma escola, e assim, com pessoas bem mais simples, que não tem toda a tecnologia, mas lá eu vi a oportunidade de servir mais do que eu poderia estar servindo se estivesse na sede. Na sede tem vários voluntários, né? E aí acabou que eu fui para essa igreja na periferia e lá era escasso de voluntário. Então foi assim... Tinha que fazer tudo. Tinha que fazer tudo. A gente dava aula de arte, a gente ajudar com criança, que não é o meu dom, né? Mas assim, no final das contas, poder servir em várias áreas é bom para você descobrir que realmente não é feito para tal área, mas também você descobre outras coisas, outras novidades, né? E você vê como que a igreja né? Que a igreja não é só aquilo que você faz. A igreja, ela é um conjunto, é um corpo mesmo, né? E é muito importante a gente ter essa visão. Eu fiz de um tudo. Até ajudar a tia da limpeza eu ajudei. Porque eu queria ver as coisas, eu queria aprender, era tudo muito diferente ainda, né? As coisas já estavam chegando aqui no Brasil, mas ainda tinha muita coisa que era muito diferente. Então eu acabei pegando muita coisa para fazer no Kids, não diretamente com as crianças, mas na parte administrativa. E lá o que a gente tem na missão, que é o operacional, que é o OP, que é tipo um administrativo, né? Tinha chama eventos lá. Lembro. E aí eu era do Kids. Evento do Kids. Então, eu sábado à noite tinha que não é pra ser do Kids que é moleza, não. É mais tenso ainda, né? Não, presta atenção, vou te contar. Sábado à noite, eu era a única evento do Kids que tinha. Era um culto da igreja, a juventude era sexta. Então, sexta-noite eu tava lá pros adolescentes, pro Phil.
Sábado à noite eu tava lá pro culto pra fazer eventos do Kids. Então eu tinha que montar um monte de computador, porque o check-in era todo feito por computador. Um monte de computador com impressora de etiqueta, com leitor de digital. Cara, era um rolê que eu lembro que todo sábado à noite, quando eu terminava de montar tudo, o culto começava, chegava uma hora, que era quando eu tinha que fazer a contagem das crianças, eu comprava um pacote de bala pra eu ter açúcar no meu sangue, porque eu já tava em outro planeta. E é um negócio totalmente fora da minha área, que eu gosto de sentar e conversar, saber como é que as pessoas estão. Essa parte organizacional pra mim é super desafiadora. E era o que eu mais fazia. Domingo de manhã, eu assistia um culto, eram 2 cultos domingo de manhã. Um culto eu assistia, consegui me organizar para assistir um culto. E o outro culto eu ficava com os juniores. Aí eu ficava mesmo com as crianças, para eu ter essa experiência extra. Só que sempre que precisava alguma coisa... Chamavam você, né? Eu tava lá, né? Então era uma maravilha. Ainda mais quando é estrangeiro, né? Chama o gringo. Tanto a Collor quanto a Hillsong Conference. Quanto a Conference é bem sugado, né? Cara. Assim, lá na África não tem a Conference ainda, mas eu vi na Collor que era sugadíssimo. E no ano que eu tava lá São 3, 4 dias, não sei. Foi né? uma Collor, uma gravação de DVD e outra Collor. E tinha um domingo no meio. Ô Marcos, mas eu fiz tanta coisa nessa Collor. Bicho, pensa a loucura que era aquilo. Aí foi uma conferência. Aí a gente teve que desmontar tudo e levar tudo pra igreja, porque tinha final de semana na igreja e tinha que estar tudo montado com a mesma excelência de sempre. Aí tinha gravação do DVD, a gente tinha que estar lá na gravação do DVD. Aí faz o domingo na igreja, volta, remonta tudo no hotel. Então é fisicamente exaustivo. Então assim, esse nível de detalhe foi uma das coisas que me impressionou muito. Eu sei que tem uma pergunta dessa aí, né? E eu lembro uma vez, olha como é bom a gente servir naquilo que não tem nada a ver. Bem no começo do college, eu passei uma tarde com a tia da limpeza, com a responsável pela limpeza da igreja. E lá tem muito vidro. E aí ela falou, Raquel, nós temos que limpar cada cantinho. Sabe por quê? Às vezes pode vir um visitante aqui na igreja, que vai ser a primeira vez dele aqui na igreja. E pode ser que essa pessoa seja muito detalhista. Ele vai reparar esse cantinho. E quando ele reparar esse cantinho, ele vai ver Jesus. Porque ele vai ver que a gente se preocupa com detalhe. Para ele ter um encontro com Jesus melhor. Então nós temos que limpar os cantinhos. Cara, isso para mim eu nunca esqueci. Tem muita aula que eu esqueci, mas o que essa mulher me falou, eu nunca esqueci. Porque é isso, sabe? É a gente se preocupar com coisas que às vezes a gente acha que, pra nós passa despercebido, cara, né? vai ter gente que vai olhar aquilo ali. E que ali vai ser muito pra ela, né? E a pessoa precisa daquilo ali. Às vezes, aquele detalhe que pra gente não importa, a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, que igreja desorganizada. Nossa, que povo que trata as coisas como qualquer coisa. Então, isso pra mim foi um dos grandes aprendizados lá. Sabe? A se importar com os detalhes. Então, desde que eu cheguei, sempre que eu vou coordenar uma conferência, eu tiro um tempo antes para eu me imaginar como uma pessoa que está ali. Então, se, por exemplo, é um oásis que eu tô coordenando, eu me imagino, cara, se eu for uma mulher e eu tô chegando no oásis, então como é que é esse meu caminho? Então eu me imagino chegando de carro, cara do estacionamento, o que precisa no estacionamento para eu me sentir à vontade? Então tô chegando, tem ali a rampa da recepção, o ginásio, o kids, eu vou imaginando cada passo dessa pessoa e me colocando no lugar dessa pessoa para eu ir pensando esses detalhes a mais que eu, na minha cabeça de Raquel básica, menos é mais, não vou pensar. Então eu acho que esse olhar eu aprendi lá. Voltando um pouquinho no que você falou lá, de quando você chegou lá, foi até uma pergunta da Luísa Borges. Ei, Luísa. Ela perguntou se, nessas igrejas gringas, especialmente na Hillsong, se você pode, qualquer um, entre aspas, pode chegar para servir, assim, talvez no período de férias. Eu acho que, no meu caso, foi fácil porque minha irmã estava lá, quando eu fui de férias, né? Então, acho que isso facilitava, porque eu tinha ela para me avalizar, digamos assim. Agora, lá que eu sei, por exemplo, no Kids não tem como, porque tem algumas áreas que é mais delicado, né? É um dos países com as leis mais severas em relação à proteção das crianças, que é uma coisa muito boa. Então, você tem que assinar até termo de
que você nunca foi preso. Então, são muitos detalhes, né? Que eu acho que você só chegar para servir sem conhecer ninguém, não sei. Acho que talvez não, né? Por esse cuidado que eles têm. Eu lembro que na África, as pessoas que chegavam na igreja, elas faziam o curso, né, do Welcome Home, para conhecer e tal, e em um dos processos desse curso, ela era inserida como voluntária, né? Mas eu não sei nos outros lugares, mas no contexto da África, tem muito trabalho social, né? Tanto no país, na África do Sul, quanto no continente. E eu vi lá que muitas pessoas, assim, não são qualquer pessoa, mas elas entram em contato com antecedência com a igreja e falam assim, em tal período eu vou estar aí, eu gostaria de servir no time, no Ação Social, né? Que aí é um time que precisa de muita gente, né? Pra sair e tal. Então é mais fácil, entre aspas, mas mesmo assim requer um cuidado especial. Agora, eu sei que também nos Estados Unidos tem igrejas que têm programas de férias, principalmente no verão, que lá é no meio do ano. E uma coisa muito legal hoje em dia, para a glória do Senhor, é a bendita internet. Você consegue achar tudo. Quando eu pesquisei também para ir para a África, eu pesquisei alguns lugares durante um mês, né? Vim nos Estados Unidos, fazendo até um merchan que não estou ganhando por isso, de uma agência chama Intercâmbio Cristão. Legal. Que eles, você fala o tempo que você precisa. Eu tô ligada quem eles são. Eles falam assim, eu tenho um mês, eu quero servir em tal lugar e estudar inglês. Eles te mostram vários programas que eles têm. Isso é e massa. é muito legal. Sempre me perguntam, qual que são as semelhanças e diferenças entre a igreja brasileira e as igrejas gringas? Uma coisa que me chamou a atenção lá é que a questão da música, né? Não tem como falar da Rio sem falar da música. E aí as pessoas acham que eles só tocam as músicas dele. E assim, não tem interferência. E na África tem a questão da riqueza cultural. E é lógico, eles cantam as músicas deles, mas pelo menos onde eu morei, na periferia lá, eles cantam dentro da Hillsong as músicas africanas, assim, em inglês, só que com batida e movimentos africanos. É assim, uma coisa que acho que o pessoal que só conhece a parte da música ou aquilo que passa na TV, não consegue imaginar, assim. Imagina você entrar numa unidade da Hillsong e ver os caras dançando as coisas africanas, assim, meio nada a ver, né? Eu acho que a diferença entre a igreja brasileira e a igreja gringa é que a igreja brasileira é feita por brasileiro, a igreja australiana é feita por australiano, a igreja inglesa é feita por ingleses, da África do Sul é feita por sul-africanos. E é isso, assim, eu acho que a gente tem que tirar um pouco. Isso é muito cultural. Espera demais, né? Isso é muito cultural também. E aí, uma parte até mais sociológica, né? A gente acha que o que vem de fora, né, ainda nessa cabeça do colonizador e colonizado. Então a gente acha que precisa vir algo. O de fora sempre tem essa superioridade. Não, cara, é diferente porque é diferente. Valorizar os de fora, né? A gente é diferente porque a gente nasceu no Brasil em 2020, ó. Assim, em 1979, né? Então, é diferente, cara, vai ser diferente, né? E não acho que é errado. Que aí também tem a galera que é o outro extremo, né? Não pode cantar Hillsong na igreja porque é música gringa. Não, gente. Nós vivemos num mundo globalizado, né? E no mundo globalizado, você vai ter tudo de tudo em todos os lugares. Então, acho que a diferença é essa. As coisas culturais vão aparecer ali no dia a dia, né? Agora, o que é... Assim, o que pra mim é super diferente? Eu acho que esse acesso, né? Anos atrás, que hoje em dia é muito fácil da gente achar um monte de coisa aqui, mas esse acesso à tecnologia. Então, tipo assim, 2008, eu vou te falar, por baixo, tinha uns 15 computador touchscreen só para fazer o registro das crianças. Pô, isso era outro mundo, cara. 15 computador touchscreen com leitor digital. Cara, isso era um negócio fora de sério. Entendeu? Então isso era muito assustador, né? Que hoje em dia você consegue ter mais acesso a essas coisas, né? Você consegue pelo menos saber onde é que tem, né, gente? E muita coisa ainda é muito cara hoje em dia, ainda mais na área de vocês, de mídia, de produção, né? Dólar alto, fica tudo muito caro, que para eles não é tão caro assim. Então tem essas diferenças de acesso a essas coisas, até por conta da própria economia. Falando sobre cultura, tem uma vez que a gente conversou sobre esse assunto lá na igreja, né? Pra quem não sabe, a gente trabalha na mesma igreja, né? No mesmo escritório, no mesmo frigorífico.
que a gente falou sobre... a gente via muitas coisas lá na igreja gringa e a gente ficava assim, caramba, quando voltar eu quero fazer isso também lá e tal. Mas tem coisas que não se adaptam à nossa cultura. Não. Coisas de lá que eles fazem lá que chegar no Brasil não vai colar muito bem porque é coisa cultural, coisa local. Cara, eu lembro que tinha uma coisa lá na Austrália, da parte de ação social, City Care, né, que chama. E uma das coisas, não lembro nem como é que era o nome, mas era um time de gente que ia na casa das pessoas para limpar a casa das pessoas. Cara, isso não funciona. Não funciona aqui. Mas Então, a questão cultural tipo deles assim, é tranquilo, era né? voluntário desconhecido. E aí não é que a cultura de lá tá certa. A gente tem que mudar essa cultura aqui pra arrumar isso aqui. Será? Não sei, sabe? Entender mais a nossa cultura, né? Não é uma necessidade, cara. A gente tem muito mais necessidade de ir pra escola, de ir pro hospital, de ir pro orfanato, de ir pra, né? Orfanato não, desculpa. Pra casa de passagem, casa de acolhimento provisório. Então, tipo, eu acho que a cidade tem outras demandas que lá eles não têm. Foi uma pergunta do Jorge Honorato que ele fez. Jorge. Perguntou lá no Instagram. Você, quais são os seus principais diferenças que você vê na organização dos times, dos ministérios, assim, coisas que te chamaram a atenção e que você trouxe pra cá e que realmente dá pra gente usar aqui no Brasil, né? Eu acho que uma coisa, assim, que pra mim foi foi um parto muito bem sucedido, digamos assim, foi a gente criar a equipe operacional. Cara, saiu um peso das minhas costas, porque é uma coisa que é totalmente fora da minha área. Eu lembro que teve não sei se foi um oásis, foi alguma coisa na igreja. Quando chegou no dia, eu lembrei que eu não tinha contratado rádio para as equipes, esqueci. Eu vendo e revendo todos os detalhes, imaginando tudo, pensando tudo, me distorcendo para eu conseguir pensar tudo. Esqueci os rádios. Sabe, uma coisa que é tão necessária, tão básica, mas que chegou uma hora que, bicho, não é, entendeu? Não dá mais. E que hoje já é essencial, né? No culto, o culto mais simples que vai ter durante a semana, precisa. Eu acho que em algum momento eu pensei, não, a gente tem rádio suficiente e não chequei essa informação, sei lá o que aconteceu na minha cabeça. Foi um branco que deu. Então, assim, criar o time operacional foi muito bom. E a gente dividiu, na nossa organização, a gente juntou os times afins e criamos as redes, né, de equipes. Exemplifica isso aí para entender melhor. Então, por exemplo, todos os times de juventude são a rede da juventude, né, que é um nome que a gente usa para a organização. Todos os times que têm alguma ligação com o serviço operacional de culto são a rede operacional. Então, o nosso objetivo, quando a gente entrou nessa função, era organizar as equipes, saber quem que era o quê, quem que fazia o quê, quem que não fazia o quê, que também isso é muito importante. O que que você faz, mas o que que você não faz, o que você não precisa fazer, o que você não precisa se meter no trabalho do coleguinha. Porque se você é um braço no corpo, seja só um braço, você não é perna, você é braço, né? Então, e isso ajuda muito no trabalho de todos, né? De todos. Então foi a gente organizar esse rolê todo e agrupar quem fazia coisa parecida. Porque nessa coisa de estar todo mundo fazendo o seu, às vezes não olhava para o lado, né? Então a gente juntou as equipes nessas redes. E aí o nosso objetivo, que ainda estamos para concluir, é que cada rede, ou seja, cada aglomerado de times afins, tenha um líder. Estar bem para delegar. Sabe, isso eu aprendi muito lá também. E saber colocar a pessoa certa no lugar certo. E é isso, e ver como todo. O tempo todo a gente ver a igreja como um todo. Acho que isso também eu aprendi muito lá. Então, você tá fazendo sua mídia, você tem que entender que sua mídia é para a igreja toda. Uma criança de 5 anos vai ver sua mídia, a minha avó de 81 vai ver sua mídia, né? Então, tem que entender que a igreja é de todos, né? E é feita por todos. E mais uma pergunta que chegou aqui, que foi da Aline Zion e do Christian também, perguntaram sobre o time criativo, né? Eu que estive mais presente nessa área lá na África, assim, daria um outro podcast só para falar sobre isso, né? Sobre o time criativo e tudo mais, sobre o que eu aprendi lá. Mas, assim, basicamente, esse time, ele tem o líder, né? A mente criativa ali. Na verdade, o time criativo ele é dividido em outros pequenos grupos, né?
que tem o louvor, comunicação, time de eventos, de produção, de design, né? Que design no quesito de essa coisa de decoração, arquitetura, tá ligado? Olha. O time criativo, ele é subdividido nessas categorias. E no time de comunicação, na qual eu servi lá, tem o líder de comunicação e abaixo do líder de comunicação tem os setores, né? Para cada área da comunicação. O primeiro é o time de organização, planejamento, que na época era uma moça que organizava todo o andamento dos processos de cada pessoa, de cada área, né? Ela organizava e planejava as saídas para foto, para vídeo, os planejamentos das campanhas. Tinha a galera de contato com a imprensa, a assessoria de imprensa, que também trabalhava com contato com os fornecedores, né? Gráfica, mídias e tudo mais. O time de filme e foto, o time de redes sociais e web, o site, e o time de design gráfico e papelaria. Normalmente tinha uma ou duas pessoas em cada um desses setores que eu falei, ou dependendo de alguns setores tinha até mais, um terceiro, além dos estagiários, nós lá, né, que serviam um pouquinho em cada área. E abaixo dele tem um voluntário líder, alguém da igreja que se voluntaria para liderar o time de fotografia, né, e tudo mais, e os voluntários. O mesmo para o time de vídeo. Então, assim, daria para falar mais sobre isso, mas basicamente como é desenhado o time criativo de lá é dessa forma. Massa. Como que foi mais ou menos, como que era a sua rotina, assim, de segunda a sexta? Não, domingo. Menina. Você tinha tempo de folga? Porque parece que você falou, parece que não tinha descanso, né? Eu fiz isso é uma coisa que eu mudaria. Tem gente que fala, não me arrependo de nada que eu fiz. Cara, se eu fosse perfeito, eu não me arrependeria de nada. Como eu não sou perfeito, sou um ser humano, tem coisa que eu me arrependo. E isso é uma coisa que eu me arrependo. Eu acho que eu me arrependo de não ter colocado me dispor para fazer coisas que eu não sabia, pelo menos para aprender. Isso é uma coisa que eu acho que eu acho que eu fiz isso demais. Entendeu? Então, domingo, geralmente eu assistia um culto. Eu servia no primeiro culto, porque eu tinha que chegar cedo para montar. Isso cedo é tipo 6 horas, 7 horas da manhã, né? Depende, porque inverno e verão mudava os horários de culto. Ah, sim. Então eu tinha que chegar cedo para ajudar a montar. Porque isso é uma coisa que, desde a época que minha irmã voltou, isso é uma cultura que a gente tem trabalhado, né? E isso é uma coisa que é muito importante sempre saber. Cultura leva tempo. Método, instrumento, isso se aplica e pronto, é rápido. Agora, se mudar a cultura, ou seja, as pessoas entenderem por que elas fazem as coisas daquele jeito, isso leva tempo. Então, essa coisa de todo culto tem que ser tão excelente quanto a conferência. É claro, a conferência, a hora que todo mundo junta, tem aquela intensidade da conferência, é diferente, eu sei. Mas o culto tem que ser excelente, na medida do culto, mas tem que ser excelente. Então, o culto dos juniores, a gente tinha que montar num outro espaço fora. Tinha jogos, tinha televisão passando Hannah Montana, eu sei todo o repertório de Hannah Montana, graças ao meu ano na Austrália. Um parênteses assim, sobre a igreja brasileira e gringa, eu acho que um Hannah Montana, talvez no Brasil, as igrejas iam ficar escandalizadas, né? Se rolasse. Isso você montava do zero ou você já tinha uma estrutura assim? Não, tinha uma televisão lá que a gente tinha que pegar e levar pro lugar. Aí tinha as caixas com os panos, com a luzinha, não sei o quê. Tinha os voluntários, né? Tinha equipe. Mas aí, assim, monta tudo. Aí, primeiro culto, eu ficava no primeiro culto. Com eles, né? Com as meninas e tal, não sei o que, não. Segundo culto, geralmente eu assistia se não tinha mais nada pra eu fazer. Aí ia pra casa e tal, almoçava. Logo eu tinha que voltar pro estacionamento. Tinha que chegar antes também. Reunião de oração dos voluntários. Ia pro estacionamento. Aí ficava os 2 cultos direto no estacionamento. Aí eu não entrava pra assistir. Domingo era bem movimentado. E aí, quando terminava, tinha que juntar tudo do estacionamento, juntar os rádios de todo mundo. Segunda cedo eu tava lá, 7 horas. Isso eu lembro o horário certinho, porque era um breu aquele escritório, só eu. Que aí tinha que imprimir etiqueta, tinha que separar sei lá o quê, imprimir run sheet do culto e tal. Porque ia na pra segunda aula. Tinha o expresso, que eu era evento. Ah, tinha o culto dos alunos.
Mas aí acontecia e você ia pra aula, né? Não, aí eu arrumava essas coisas, ia pra aula. Aí eu saía da aula, eu ia direto pro salão. Tinha um salãozinho menor, uma capelinha assim. Arrumava, deixava tudo pronto. Terça-feira aula. Quarta-feira tinha aula e de 15 em 15 dias tinha meu GA com as minhas meninas. Que aí lá era de 15 em 15 dias meu GA com as meninas. Nos outros 15 em 15 dias meu GA com os outros líderes de GA. Ah, sim. Quinta-feira a aula. Sexta-feira era meu dia de folga, o qual eu não folgava. Que aí eu tava ou no escritório da juventude ou no escritório do Kids. E durante a semana, terça, quarta e quinta, e segunda-feira também, se tinha algum espaço, eu estava lá, à disposição. Sexta-noite, culto dos adolescentes. Sábado de manhã era geralmente a hora, se eu não estava fazendo nada, era a hora que eu pegava um trem para um lugar qualquer. Outra coisa que foi ruim eu ter feito coisa demais, que aí você constrói menos relacionamento fora do trabalho, né? Que você tá só falando de trabalho. Cara. A experiência, é claro que o college, no seu caso, o internship, no meu caso, vale muito, mas eu acho que a experiência que a gente tem lá, assim, é pra vida, né? Não, demais. As pessoas demais. que a gente conhece e tal. E você conhece gente do mundo inteiro. Do mundo inteiro, várias culturas. Pô, muito bizarro, sabe? Eu morava com menina do Japão, morei com menina da Indonésia, do Quênia. O casal da minha casa era australiano. Então você tem um monte de vivência louca. É muito massa. Essa falou da sua rotina aí, foi bem diferente da minha, assim, porque você morava em frente à igreja, praticamente, né? Era em frente. Literalmente, né? Atravessava a rua. Eu morava, tipo assim, pra quem mora no Espírito Santo, é como se fosse de Vila Velha a Anchieta. Nossa, pai. Mais ou menos. E aí, todo dia eu acordava às 5h30 da manhã, o meu amigo me buscava às 6h, a gente chegava na igreja em torno de 8, 8h30 da manhã. Nossa. E assim, no carro era o tempo de dormir. E é engraçado que segunda-feira era meu dia de folga. Mas também porque o internship, o modo deles era diferente, né? A gente tinha... Não era aula todo dia, né? E aí, segunda-feira livre, na terça era esse esquema, aí tinha a reunião do pessoal que trabalhava na igreja, tipo, né, o team meeting. O pastor falava sobre a visão e tudo mais. E aí depois tinha estudo bíblico, né, a Bible College. E aí depois ia pro escritório, porque aí no nosso caso eu escolhi servir no time de comunicação. E a gente servia lá na terça, no final do dia na terça, na quarta, na quinta. E aí acaba que também não fiquei só na comunicação, a gente se enfiava em tudo. E aí na sexta ajudava na juventude. E como na periferia lá que eu morava, era numa escola, dentro de uma escola de muçulmanos, até diferente, Olha. assim. A gente construía toda a igreja do zero, assim, chegava 2h da tarde na sexta, aí botava o som, montava os instrumentos, botava os bonecão também lá, os pula-pula, essas coisas todas, que ficavam dentro de um container, tipo assim, transformava uma escola high school, um ginásio, numa igreja. Uma igreja. Pra 6h receber os meninos lá, né, que chegavam de ônibus e tudo mais. E no sábado, às vezes era livre também, mas a maioria das vezes é os dias que tem eventos, né? Sisterhood e tudo mais. E o domingo é aquela correria, né? Você acorda 5h30 da manhã, pra, no caso da gente, remontar as coisas da igreja de novo. Tudo, E aí só voltava a dormir às 8h. Mas a minha rotina foi muito diferente do Brasil, porque eu dormia às 10 da noite lá. Nossa. Por causa dessa rotina. E fora que meu bairro era mais isolado, então assim, 10h da noite não tinha ninguém na rua. Só às vezes um tiro, uma coisa assim. Eu não falava isso pra minha mãe quando eu tava lá, só falei depois que eu cheguei. Essas coisas a gente nunca conta, A gente só não depois. conta. Mas, e aí, foi bem legal, assim, essa rotina diferente que me ajudou a ser mais disciplinado também e que mudou minha vida. Mas assim, partindo pro final, né, se deixar a gente fala muito, né? Muito. A gente conversa eu falo muito. Mesmo. Assim, você ficou 1 ano, né? 1 ano. Nesse 1 ano, assim, que você poderia pontuar, talvez, 3 ou 4 momentos que marcaram o seu ano na Austrália? Antes de eu saber que eu ia ficar, né? Na conferência em 2008, eu lembro que teve um momento, a gente sentava na área da tradução, porque meus pais precisavam de tradução, então a gente sentava, era uma área muito boa.
Eu lembro que estavam cantando uma música um dia e a arena inteira cantando, mas era um negócio tão forte, tão intenso, que eu lembro de eu olhar aquilo tudo e pensar, bicho, ou isso tá muito certo ou tá muito errado. Não é possível isso tá acontecendo. E acho que tava muito certo. Aquilo me marcou muito. Sabe, essa curiosidade de saber, bicho, o que tá acontecendo nesse lugar? As duas conferências me marcaram muito. Né? Apesar de todo o cansaço, tudo. Mas deu ver que eu dou conta. Eu acho que coisas do dia a dia, assim, eu lembro assim que eu cheguei, teve uma situação, assim, na igreja. Um problema que teve com uma pessoa que nem era da igreja, mas que botou a igreja no meio. E eu lembro a sensação de, tipo, bicho, eu vou pra casa e ok, eu vou orar por isso. Eu tenho a ver com isso porque são meus irmãos. Cara, eu não tenho que dar resposta nenhuma de nada desse problema. Eu posso só continuar servindo. Entenda, o problema não é meu. E tipo assim, eu não sou filho do pastor da igreja. Eu não sou líder de nada aqui. Quem é responsável já tá resolvendo. Entendeu? Não é problema meu. Cara, isso foi uma coisa tão... Foi muito ruim, mas foi tão bom. Porque foi a hora que eu vi assim, cara, eu posso fazer o que eu amo sem a pressão. É muito bom. Que é um pouco diferente do contexto, assim. Que é muito diferente do meu contexto hoje, cara. Porque aqui eu tenho outra posição. Eu teria que fazer uns 10 podcasts só pra contar todas as coisas, né? Mas, assim... Aqui nós estamos falando só Só a introdução. Mas, assim, eu tive 4 momentos, assim, que me marcaram muito, de tantas coisas. Uma foi mais envolvido na questão do servir, né? Que foi uma foto que eu fiz de uma menina lá na igreja que eu servia. Lá, galera bem simples, né? Assim... não se preocupa muito com roupa, com posição social, é bem uma observação, é bem simples. Isso eu amava lá na Austrália, que o povo repete roupa no culto da manhã e da noite. Opa! Gente, eu achava isso lindo. Eu faço isso também. Eu achava isso lindo. É a mesma roupa o dia inteiro. Entendeu? Aqui fica esse negócio, você tem que ir com a roupa de manhã e à noite você volta com outra. E lá era calor igual aqui. É igualzinho, né? Suava. Mas o povo não ficava fedido. Mas era mesmo, não. Só essa observação. Que tá aí uma coisa cultural muito boa diferente. Que a gente podia aplicar aqui. Verdade. E eu fiz a foto da menina lendo um panfleto da Cola Conference. E aí foi publicado no Instagram lá. E aí uma pessoa da Austrália mandou uma mensagem pra igreja e falou assim, que viu a foto e ficou muito tocado. Mas pra mim a foto era simples. É a menina lendo o folheto da Cola. Ele falou assim, eu quero pagar o ingresso dessa menina pra Cola Conference. E aí, tipo assim, aí eu fiquei assim, cara, que coisa assim, pra mim era uma foto qualquer, mas aquilo pode, eu não sei o que aconteceu com a menina, se ela foi, né, e que aquela conferência vai resultar na vida dela, mas aquilo ali pode ter mudado a vida dela. Uma coisa que pra mim pode ser simples, né, um ato da gente servir o outro, talvez pode ser muito simples, mas que pode mudar a vida de alguém, né. Essa questão de quem serve cresce também. Como a nossa igreja lá, ela necessitava muito voluntário, a gente acabava fazendo tudo, né? E eu fui sem saber falar inglês, dava só good morning, né? E isso foi um desafio, assim, terrível pra mim. Que, assim, depois do segundo semestre eu comecei a desembolar. E logo no segundo semestre, quando o pessoal começou a me entender, eu acabei recebendo essa responsabilidade de poder... de compartilhar um pouco sobre fotografia com os adolescentes. E em inglês, falei, meu Deus, o que tá acontecendo na minha vida? Eu não sei nem falar, dar oi direito e tô aqui tentando explicar pros meninos como tirar foto. Né? Camera, Canon, aqui é Canon, né? E isso foi uma coisa que me marcou muito e foi, assim, a zona de conforto totalmente fora, assim. Eu acho que outro ponto também que marcou muito foi o fato de eu não estar no centro da cidade, no centro, na sede, né, porque eu fui com esse anseio, vou na sede, usar os melhores equipamentos e tal, tá nos rolê grande. E aí acabei indo para um lugar que precisava de tudo, assim, né? Precisava de mão de obra, eles não tinham equipamentos, eu usava minha câmera e tudo mais, assim, então no início parecia que, foi meio frustrante, mas no decorrer do ano, aquilo mudou minha vida. Eu acho que minha caminhada teria sido totalmente diferente se eu não tivesse servido lá com eles. E a outra coisa foi que pra mim, assim, me assustou, foi que teve os 10 anos da igreja, né, a celebração, e aí o Brian foi lá e foi um culto no ginásio e tudo mais, e aí eles
eu tava na Cidade do Cabo e, tipo assim, eles são muito criteriosos com tudo, de comunicação e tudo mais. E aí eles me deram, assim, me mandaram mensagem, eu morava na Cidade do Cabo, e eles falaram assim, Marcos, a gente precisa que você vá sozinho pra Joanesburgo, que é tipo Vitória, São Paulo, e registre todo o evento lá sozinho, pra nós, que a gente vai mandar para os arquivos nossos e pra Austrália. E eu falei assim, cara, como que eu vou fazer isso, velho? Eu não tenho, sei lá, sozinho, não falo inglês direito, não conheço ninguém lá. Quem que vai receber um estagiário lá? E os caras botaram a câmera que valia mais que minha vida na minha mão. E assim, a experiência de... E isso me despertou muito, assim, sobre a graça de Deus mesmo, assim, né? De capacitar que realmente vê que não tem condição nenhuma de fazer as coisas, né? E isso foi um dos desafios, dos grandes desafios. Eu lembro que, meu parênteses, eu chorei de desespero quando eu vi a notícia. Chorei mesmo, de sair lágrimas dos olhos, assim. Falei, gente, é agora que realmente eles vão mandar embora pro Brasil e vou estragar toda a festa desde 10 anos, né? Mas, assim, foi sensacional. Então, para quem tá querendo ir morar fora, estudar fora, trabalhar fora, isso é consequência. Isso só vai ter sentido se, antes de tudo, existir essa caminhada com Jesus. Que aí o que você fizer lá ou o que você fizer aqui, o propósito é o mesmo, o sentido é o mesmo. Né? Porque senão vai ser um passeio que não... Né? Você vai aprender outro idioma, vai viver outra cultura e tal, vai ser muito legal, mas vai acabar quando você morrer. Eu ia até pedir pra você falar alguma coisa pra encerrar pra galera que tá ouvindo, né, sobre esse assunto, mas você acabou dizendo Já falei. tudo. Isso aí. E acho que pra completar, por experiência pessoal, ir com a intenção certa, com a intenção de servir a igreja, servir a nação lá, servir as pessoas, a Deus. Se você na sua cabeça passa de ir por causa do nome, não vai. você nem vai, você nem sai de casa. Para qualquer coisa, né? Seja lá ou seja qualquer outro tipo de programa voluntário. É isso. É coração no lugar certo. Né? Porque começou errado, claro, Deus pode redimir, mudar, né? no meio do caminho, né? Deus pode transformar, graças a Deus por isso. Então, assim, Deus vai orquestrando os negócios de um jeito muito louco, cara. Já dizia a poeta brasileira, Deus vai na frente abrindo o caminho. É isso aí. Abre a cabeça em oração, né? Diante do Senhor. Pesquisa, pergunta mesmo. Né? Às vezes, uma coisa que eu acho, né? Isso pessoal. Hoje ainda é muito importante ter um diploma. Então, pro pessoal aí, né, que tá saindo da ensino médio, não troca. Se não é para uma coisa acadêmica fora, tenha nos planos um acadêmico aqui. Porque é necessário, assim, é importante. Né? O mundo ainda pede um papel com seu nome assinado. E o nome de um reitor assinado também. Então, se planeje para isso. Tem muita coisa, já igual você falou aí do intercâmbio cristão. Muita ONG massa cristã, mas que precisa de voluntários específicos, de profissões específicas. É verdade, especialistas. Então isso é muito massa. Você vai conseguir fazer um estágio na sua área. Uma possibilidade, né? Não só servir numa igreja, mas também, às vezes, buscar uma coisa que seja profissional e de fé. No meu caso, eu fui depois de 5 anos de formado, assim. Nem imaginava, né? No meio de trabalho e tal, parei tudo para poder ir. Então, assim, acho que é bom a pessoa, quem tá ouvindo, analisar, né? Se tem esse sonho. Em que momento, de que forma pode se encaixar esse desejo aí. E entender que, cara, estar pronto. E também, assim, pesquisar, tá pronto, e Deus também vai direcionando, né? É isso aí, vencemos, né? Vencemos. Adeus, pessoas. Adeus. E se alguém quiser te achar aí, como é que faz? Onde você está? Raquel Araújo. No Instagram. Twitter. Twitter, Raquel Araújo. E vem nos visitar, né? Também na missão. É isso aí, cara. Depois da pandemia. Depois da pandemia, porque eu não tô indo não, tô home office. Isso aí. É nóis. Obrigada, Marcos Melo. Obrigado, feliz casamento. Raquel Costa Araújo, não sei qual é a ordem. Raquel Otone de Araújo Costa. Isso. Adeus. Adeus, vencemos. Tchau. Corta. Espero que vocês tenham gostado e para saber mais sobre o programa College, acesse hillsong.com/college. E para conhecer o Internship Program da Hillsong da África do Sul, acesse o site hillsong.com/South Africa. E a agência Intercâmbio Cristão, essa agência que a gente falou no programa,
Vocês podem conhecer mais sobre eles, sobre os pacotes e tudo mais no intercambiocristão.com.br. Estou lá também no Instagram, se você quiser me acompanhar lá, é o @marcosmelo, Marcos com Z e Melo com L. No YouTube, Marcos Melo Vídeos, ou pelo e-mail contato@marcos-melo.com. Sobre o college, o internship, intercâmbio cristão e tudo mais, eu deixei o link aqui na descrição do podcast. Então, vai lá, confere tudo direitinho, que vai ser da hora. E aí, se você gostou, compartilhe com a galera. Posta aí no story do seu Instagram, direto do Spotify. Isso é muito importante para que mais pessoas tenham conhecimento e acesso ao nosso conteúdo. Fechou? Então até mês que vem, até o próximo encontro. É nóis, tchau!